Boa noite, né, aos ouvintes do programa TLC aqui da nossa cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos aqui no nosso estúdio da paróquia São Benedito, onde realizamos todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, a programação do TLC, Treinamento de Liderança Cristã. E hoje, né, a gente está recebendo uma pessoa muito importante para todos nós aqui, para as pessoas que conhecem ela, né? E a gente vai fazer um bate-papo com a Janete Silva. E lógico que a gente vai fazer a novena das mãos sanguentadas, depois o mistério do terço. E aí a gente vai estar conversando com a Janete, né? A Janete que é missionária, e ela vai falar um pouquinho da trajetória que ela faz aqui na nossa cidade, né? Eu tive o prazer de conhecer a Janete já há quase um ano atrás, né? E ficou uma amizade muito grande entre nós, o David, né, seu marido. Então, boa noite, Janete. Boa noite. Eu agradeço a presença sua aqui no programa TLC dessa noite e tenho certeza que você vai falar coisas boas para nós aqui, para os nossos ouvintes, as pessoas que vão estar acompanhando a gente pelas redes sociais. E tenho certeza que foi Deus que colocou você essa noite aqui nessa programação do TLC aqui de Santa Cruz, do Rio Pardo. E vamos dar início, né, à nossa programação. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, né, à novena das mãos sanguentadas com o Daniel, o 7º dia da novena. Você na sua casa coloque sua família, coloque aquelas pessoas que estão necessitando das nossas orações nessa noite. Vamos colocar em pensamentos, né, vocês aí e a gente aqui no nosso estúdio, vamos colocando aquelas pessoas que estão passando realmente por grandes dificuldades, tanto na parte material como na parte espiritual. E também colocar as pessoas que estão passando ainda essa terrível dor da perca, né? Essa pandemia aqui na nossa cidade levou 179 pessoas, né? Muitos amigos, muitas pessoas queridas que realmente não estão mais entre nós, mas estarão sempre em nossos pensamentos. Então, vamos dar início colocando. Até gostaria que a Janete também, ela é missionária, e colocasse, né? Também a família, eu quero colocar a família da Janete, o David, que eu tive o prazer de conhecer. Muito Tenho um obrigada. respeito muito grande por essa família e agradecer a todas as famílias. E também vamos colocar o pessoal da saúde, né, que não mediu esforços para lutar, guerreiros, né, a gente tem que chamar eles de guerreiros, pessoas que têm Anjos, né? uma missão muito bonita para ajudar as pessoas que necessitam. Então, damos início aí com a novena das mãos sanguentadas de Jesus. Novena das mãos ensanguentadas de Jesus. O sangue de Jesus, derramado em sua paixão e morte na cruz, foi o altíssimo preço pago para nossa salvação e reconciliação com Deus Pai. Foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Somente por amor, mesmo sendo Deus, Jesus assumiu nossa humanidade, se fez carne e habitou entre nós. Nasceu na pobreza da manjedoura e até os 30 anos viveu ocultamente na aldeia de Nazaré. Nos 3 últimos anos de sua vida, passou por toda a Galiléia semeando o amor e a paz. Todos os que dele se aproximaram tiveram suas vidas radicalmente transformadas e foram curados física e espiritualmente. A divindade de Jesus afugentava todo o mal. Sua humanidade emanava da obediência ao Pai e de extrema humildade, e o seu olhar cheio de misericórdia enxergava até o mais profundo dos corações. Suas mãos, que vieram para servir e não serem servidas, tocavam, libertavam e curavam imediatamente. Mas essas mãos, que só fizeram bem, foram justamente pregadas numa cruz. Dessas mãos ensanguentadas jorrou o sangue redentor que hoje, através dessa novena, você pode e deve clamar sobre você e sobre a sua família. Suplicando com muita fé e expulsando o mal com a autoridade de Jesus, pelo poder de suas mãos ensanguentadas, curas, libertações, bênçãos e milagres acontecerão em sua vida e na vida daqueles que convivem com você. Os milhares de fiéis que com as orações das mãos ensanguentadas de Jesus já foram tocados, unem-se a uma só voz para testemunhar. Fomos curados graças às suas chagas. 7º dia da novena. A cruz.
Chegado no lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus, como também os ladrões, um à direita e um à esquerda. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, hoje compreendi por que abraçastes com tanto amor a tua cruz. É que através dela provavas teu amor eterno por mim e conquistavas, a preço do teu preciosíssimo sangue, a minha salvação. Com a ajuda das tuas mãos chagadas, a partir de agora, quero abraçar também com amor a minha cruz, porque entendi que só através dela poderei ser eternamente feliz contigo. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar a minha cruz de cada dia. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar a minha cruz a cada dia. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar a minha cruz a cada dia. E agora vamos dar início, ao sétimo mistério do terço das mãos sanguentadas de Jesus também. E as pessoas que estão acompanhando, vai compartilhando, Hoje nós vamos estar entrevistando a Janete Silva, a missionária, uma pessoa que tem um coração enorme, sempre com um sorriso no rosto e sempre disposta a ajudar as pessoas também. Vamos colocar a Janete em nossas orações, colocar a família, os filhos, depois ela vai estar falando para nós também o nome completo dela, quanto tempo é casado e os nomes dos filhos dela também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Benedito, rogai por nós. No primeiro mistério nós adoramos o Senhor Jesus. No sétimo mistério, nós os adoramos, Senhor Jesus, vós bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz.
Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Jesus, coloca tuas mãos benditas ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curam-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Depois no final a gente encerra, né, com uma mensagem que a Janete vai deixar para todos nós nessa noite. E vamos, né, colocar desde já as intenções, né, dessa conversa que a gente vai ter com a Janete, uma pessoa missionária, uma pessoa crente em Deus, né, bastante crente, que a gente sabe da devoção dessa missionária e também do David, seu marido. Amém. Mandar um abraço para a Lídia, né, Coral, que acompanha a nossa programação, está falando que está em oração por todos nós. Amém. Então a gente agradece e todas as famílias que estão acompanhando a nossa programação também. Sim. Vamos começar o nosso bate-papo, né? É uma coisa Sim. bem rápida, mas bem objetiva. Pode tirar a máscara, tirar. Janete, fica à Dá vontade. licença. E vamos lá, né? Como o nome completo da Janete? Janete Regina da Silva Moura, Casada há quantos tempo? há 3 anos. 3 anos. Com o David Soares de Moura, né? O David é pastor, né? O David é pastor. Que legal. E você é uma grande missionária. Quantos filhos, Janete? Um casal, a Sara e o Davi. A Sara e o Davi. A Sara há Isso. quantos anos? Quase 30, 29 e o Davi 28. Davi 28, já está com um casal bem de Sim. filhos já criados praticamente, né? Sim. Então vamos mandar um abraço para Sara e para Pro Davi. o Davi. Um abraço nosso aqui do programa TLC. E como, né, a Janete começou essa missão aí de levar a palavra até as pessoas, Janete? Sim. Vou estar compartilhando com vocês que lugar que eu olho, Carlinhos. Pode olhar naquela câmera lá, Janete. Ah, muito bom. Na frente lá. Então, é um imenso prazer estar aqui nesta noite, podendo compartilhar com você, ouvinte que está nos vendo, né? E saber também que você está não só ouvindo, como nos vendo, né? Sim. Então, boa noite para você, que Deus possa alcançar a sua vida e entregar uma mensagem ao seu coração através de tudo que eu já vivi, que eu tenho vivido, as experiências e o que Deus tem feito, porque Ele é maravilhoso. Sobre a missão? Como começou, né, Janete? Sim. Como começou isso na sua vida? Porque sempre tem aquele lado que a gente fala assim, às vezes a gente está precisando buscar algo e não sabe na onde buscar, né? E aí acaba passando por tribulações, passando por dificuldades. Sim. E às vezes a gente vai buscar Deus nesses momentos. Sim. A maioria busca mais nesses momentos difíceis mesmo, né, Janete? Sim. Como a gente pode estar vendo por aí. Mas tem pessoas também que buscam os momentos felizes, né? Sim. E que é muito importante também a gente buscar num momento difícil, mas na hora que a gente tá tudo correndo muito bem, a gente não esquecer dele também, né? Então, primeiramente, eu não poderia deixar de falar que eu conheço o Carlinhos
há anos, porém não tão de perto como na campanha, né? Sim. Carlinhos, a família do Carlinhos me chamou a atenção, porque eu era adolescente, eu fui visitar e eu não queria mais vir embora, porque eu tenho amizade com as filhas, né? Com as irmãs, aliás, Minhas irmãs. e eu fiquei impressionada com uma família de uma paz assim, e a presença de Deus lá naquela casa, e eu não queria vir embora para casa. Isso me marcou muito, me chamou a atenção, não é à toa que Deus o escolheu, né? E assim, a Janete falando isso, né? Já falou várias vezes para mim, e eu tento recordar e não consigo lembrar. Acho que é a idade minha que já está avançada, não consegue lembrar desses momentos. Mas eu fico muito feliz, né, pelo carinho que você tem com a minha família. Com certeza. Então, sobre a questão da missão, né? Eu não poderia deixar de dizer também que a sociedade, ela tenta nos rotular. E, infelizmente, o padrão a escolher o indivíduo e falar é qualificado, é o melhor, é muito assim selecionado. E muitas vezes as pessoas se sentem o patinho feio da história. E eu era o patinho feito. Por quê? Me formei, tentei fazer pós, uma luta, em contrapartida tentando estudar filha. E aí eu tive que abrir mão, né, da minha parte intelectual para poder ajudar a filha. Hoje, graças a Deus, ela está formada, graças a Deus, tem um trabalho abençoado, algo que foi profetizado lá atrás, e a gente vem desfrutar daquilo que a gente pronunciou, né, semeou na vida do nosso filho. E aí as portas foram se fechando. E em contrapartida também a gente viajando de cidade em cidade, porque eu morei um tempo em Paulistânia, depois 4 anos tentando fazer a pós, passei por vários departamentos, sabe? Quando uma porta se fechava, outra se abria, e eu ali remando contra a correnteza, e é isso mesmo. Quando Deus tem algo na sua vida, quando você é escolhido para o ministério, muitas portas vão se fechar. Aí depois você vai entender por quê. E nessas de viagem para cá, viagem para lá, eu visitava igrejas. Igrejas onde tinha homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Então eu chegava lá, não conhecia quase ninguém, porém, de repente levantava um profeta, apontava o dedo e dizia: você é uma missionária. E não foi uma vez, não foi duas vezes. Carlinhos, foi inúmeras vezes. Eu perdi até a conta. Aí o que aconteceu? Até então eu também não tinha noção do peso que é ser missionária. Eu não era uma pessoa assim, eu sempre fui muito dedicada naquilo que eu gostava. Porém, a minha atenção, eu sou uma DDA, não tenho vergonha de falar. DDA é uma pessoa um pouco desatenta, sabe? E a gente luta contra isso. E aí eu falava, mas como missão? Eu sei que uma pessoa que faz a obra, ela tem que estar disposta a estudar a Bíblia, orar, se consagrar, é uma vida separada mesmo, né? Aí voltando para a cidade natal, cidade que eu amo, que tem meus familiares aqui, aí eu sempre, Carlinhos, é algo assim que vai tocar muito na vida das pessoas. Eu sempre paguei um alto preço espiritual contando testemunho. Testemunho, que testemunho? Testemunho corriqueiro, coisas que acontecem na nossa vida, na vida diária, situações que era adversa, aquela situação que você não vê mais solução, aí Deus entra com providência. Então eu tomava, quando me dava a oportunidade, eu fazia questão, ia lá e glorificava a Deus, contava. Só que em contrapartida, fazer a obra de Deus é espiritual, é luta, é batalha. E eu sofria muita afronta. Aí, para encerrar uma caminhada, de repente tinha que ungir as pessoas e de repente me chamaram como missionária. E aí eu falei, meu esposo é pastor, então falar que ele é pastor, sim, agora missionária, aí eu lembrei e não pude rejeitar o chamado, porque se é Deus que chama, Ele capacita. Por quê? Porque hoje... E tudo também tem um porquê, Carlinhos.
eu sempre trabalhei na área da beleza, né? Depois que eu não consegui encerrar a minha pós, eu trabalhei na área da beleza e sempre me preocupei em ajudar, em solucionar problemas, principalmente das minhas clientes. Então, se eu ouvi uma palestra, se acontecia alguma coisa de bom, eu falei, não, eu tenho que ensinar, eu tenho que mudar a história dela. E ninguém imagina, mas tem um mistério por trás dessa intenção. Porque quando Deus escolheu Davi como rei, Davi ele era cheio de afazeres. Davi ficava por detrás do monturo, que é lixo. Ele tirava todo o lixo da casa, então ele ficava por trás. E depois, por detrás das malhadas, ou seja, ele ficava cuidando das piores ovelhas, porque tinha dois local de rebanho, um com ovelhas perfeitas, outras com ovelhas machucadas, porém defeituosas. Porém, Davi não abriu mão de fazer o melhor para o seu pai. Agradar o seu pai, ajudar o seu pai. Por isso que Deus chama as pessoas quando ela tem um coração de rei. Mas é um coração de rei para ensoberbecer? Não, jamais. Porque Deus abate o exaltado e exalta o humilhado. O coração de rei é uma pessoa que está sempre preocupada em solucionar. E eu sempre tive essa coisa de se preocupar com a vida das clientes, poder ajudar, dar uma dica, contar uma história, contar um testemunho. Eu paguei altos preços, porém, Deus falou assim, vou te chamar para o ministério. Só que não foi tudo assim maravilhoso, não. A minha mãe enfermou, teve uma depressão terrível, e a gente não sabia o que fazer em meio ao corona. A gente nem sentiu o corona direito, porque a minha mãe ficou morta-viva, e ali a gente tinha que lutar. E eu reunia toda a família e eu preparava a palavra. E detalhe, Deus é lindo, né? Ele sabia que eu tinha pouco conhecimento bíblico, porém, ele me deu um esposo, né, que é pastor, que me orientava, né, no momento que a gente ia lá estudar. E hoje, no ministério que Deus está levantando, né, pela infinita graça e misericórdia, ele sempre tira as dúvidas, ele sempre dá as dicas, sabe? E é isso, Carlinhos, é uma trajetória, assim, de muita luta, de muita batalha, e a gente está guerreando aí, e a gente quer ter o coração de rei, de ajudar, de transformar, de curar. Então, eu acredito que através de um testemunho, vidas possam ser libertas, curadas, restauradas. É essa a minha fé. O que significa, para você explicar para nós, Janete, a importância da missionária? Porque a gente sabe, assim, até no entendimento nosso, meu, principalmente, pastor, e assim, a missionária quase não aparece muito, né? Assim, se for a gente fala assim, a igreja tem o pastor, mas a missionária, a gente sabe que a gente tem a noção que existe, mas muitas pessoas falam assim, o que significa a missionária na igreja evangélica também? Sim, sim. Missão é fazer o ID de Jesus. Eu vou falar no nosso campo, aqui na nossa cidade, porque assim, eu vejo que o cristianismo ele começa em casa. Você não queira ser enviado para os Estados Unidos, para São Paulo, para o país todo, antes que você comece a missão na sua casa. E quando você não cuida bem da sua família, você dá um mau testemunho, você não paga conta, você gosta da fofoca, e não trata com carinho a sua família, não limpa a sua casa, não faz a comida para os filhos, para o esposo, você nega a fé. Então a missão ela começa aqui, né, em pequeno âmbito. Agora, em maior, né, âmbito, o que eu posso dizer? É ir fazer missão mesmo, é dar a vida, é pagar o alto preço, é deixar a família ir lá né, em países que tem muita necessidade, e ali ela fica evangelizando, ela leva o ID, e ali ela pode até perder a sua vida.
Mas geralmente as igrejas enviam missionárias que não são casadas já por causa disso, porque a igreja primeiro ela cuida dessa questão do seu próprio lar. Inclusive o pastor, né? O apóstolo Paulo fala que quando for escolher um obreiro, ele tem que ser excelente, né? A exigência dele é excelente no âmbito familiar, para depois fazer a obra de Deus. Porque também não tem sentido se você for pregar para fora, se dentro lá, aqui, no teu redor não está sendo bem, as coisas não estão acontecendo da maneira que teria que ser, né, Sim. Janete? Se você não cuidar do seu lar, a Bíblia fala que você nega a sua fé. E é muito pior que o incrédulo. Então é muito sério. E se a pessoa tiver essa ideia, como eu disse, como que Deus foi me testar? Se eu tinha aptidão para ir para o campo. Veio a aprovação, a gente está em meio à luta, em meio ao deserto, porém, eu não arredei o pé. Eu fui lá e levei a palavra, o ide, reuni a família, ali a gente fez a oração do Pai Nosso, ali a gente se alimentou um pouquinho da palavra, né? Porque ainda que você estude muito, eu acho que até quem tem a teologia ainda é nova essa palavra, né? Ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é isso. Daniel, você tem uma pergunta para fazer para a Janete também? Janete, como você comentou, então os missionários, eles dão a cara a tapa. Isso. Né? E vocês são humanos, né? Todos nós somos humanos e erram. Como que você sente assim das pessoas que você vai fazer missão, qualquer coisa, que depois de repente aponta algum erro seu ou da sua igreja, de outras pessoas, né? O que você tem a dizer para esse tipo de ação das pessoas, de apontar os erros para os missionários, para os pastores, padres, enfim, quem se coloca como levar a palavra, né? Mas são humanos, né? E acabam cometendo erro, como você. E o que você pensa disso? Maravilha. Essa é uma pergunta polêmica, né, Carlinhos? Eu acho que é uma pergunta bem boa também para se responder, excelente. Porque às vezes as pessoas julgam muito, né, Janete? Sim, muito preconceito. É assim, ó. Ninguém lança pedra em árvore que não tem fruto, né? Só que eu tenho um esposo lá que já viveu uma trajetória, né? Conduziu um rebanho do Senhor. Então, o que ele aprendeu e o que todo mundo deve aprender? Se você for oferecer o sacrifício é o seu louvor, a sua gratidão, né? O seu momento íntimo com o Senhor. Se você olhar do seu lado, sinceramente, você pode não oferecer com tanta alegria. Até hoje, estudando, eu sigo Paulo Vieira, Pablo Marçal, eles são coaches, sabe? E ajuda muito essa questão, né? Porque entra a ciência, entra o que a gente precisa nos dias de hoje, porque está tudo muito avançado, né? O tempo está passando, a semana, dias, muito rápido. E ele estava falando a respeito. Então, assim, se você for levar e se você olhar do lado, você pode passar despercebido e não entregar uma oferta com alegria. E é isso que Deus espera. Então, fazer a obra de Deus, quando eu sou chamada, quando Deus chama, né? Porque Deus chamou primeiro, né? Outrora eu posso responder para você que teve 2 momentos que eu fui taxada assim, mas você, tipo o patinho feio, uma pessoa muito intelectual olhou em mim e disse assim, Janete, é uma pena. Tudo de bom em você. Você fala muito de Deus. Outro momento. Nossa, é tão devagar que dá até canseira. Então, se você for olhar para o homem, você não vai conseguir atingir o alvo. O que é atingir o alvo?
é ser obediente, é fazer as coisas com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama a pessoa de bom humor, a pessoa que sorri, ainda que tudo parece o contrário. A vida inteira, a gente não engana o nosso cérebro, né? Às vezes a gente até adoece por dizer que está tudo bem, porque o nosso organismo, o nosso corpo não diz que está tudo bem. Mas lembra quando eu falei do testemunho? A gente paga preço, mas a gente está sempre contando que até aqui nos ajudou o Senhor, né? E aquela história, Carlinhos, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Então, quando eu vou ministrar, eu nunca penso na quantidade de pessoas. Eu falo assim, dever cumprido, eu sinto que foi dever cumprido quando eu acredito e eu tenho a fé e a convicção que possa ter uma vida, uma alma, entendeu? Que ouviu, que recebeu e que se alegrou. E que foi edificante o ensinamento. É isso. Mais uma. Mais uma? Janete, é um pouco mais específica assim com relação à tua igreja, à congregação que você participa. A gente sabe que no momento de oração, o evangélico, né, tem muita oração espontânea, né? Como que surge isso? Da onde a gente, né, os católicos tem a parte da oração espontânea, mas a gente tem muitas orações que a gente repete, né? E a gente, pelo menos eu vejo vídeos, né? Que eu nunca participei de um culto propriamente dito, mas a gente vê que tem muitos momentos de oração espontânea. Como que surge isso? Como que você, no momento que está fazendo a missão e vai pregar, surge no coração a palavra? Como que é esse processo? Então, né? Eu vejo assim, os dons, Deus não dá armas para quem não vai precisar usar. Concorda? Então, se Deus nos adestra a lutar, ele tem que colocar nas nossas mãos armamentos, né? E um exemplo, discernimento de espírito. Eu nunca pedi para ter. E eu também nem sabia direito o que era. Hoje eu tenho certeza que eu tenho o dom de discernimento. Hoje eu estou na obra e logo no início eu disse que eu tinha dificuldade de concentração, de ler. O que acontece? Quando uma pessoa começa, Deus chama a pessoa, ele capacita. Para ninguém poder falar assim, é ela. Não, não é. Porque Jesus, quando queria entrar lá em Jerusalém, e ele entrou, ele foi atrás de uma jumenta, né? E tinha ali um jumentinho, não é? Então, ele falou, peça que depois ele ia devolver para ele entrar na cidade de Jerusalém. Então, nós somos como aquela jumentinha, instrumentos do Senhor. Então, ele só vai te dar aquilo que você necessita usar. A oração espontânea, muitas vezes, você está ministrando. Nossa, Carlinhos, é lindo. É lindo, porque lembra que a pessoa disse assim, é tão devagar que dá até canseira? Quando eu iniciei, eu dobrava meu joelho para orar e dizia assim, Senhor, como que eu vou para a obra? Eu sofri alguns acidentes, bati a minha cabeça, e a questão do DDA. Eu falei, Senhor, misericórdia de mim. Mas eu dobrava o meu joelho e dizia para ele fazer um milagre em tudo que pudesse ser impedimento, né? E o que começou a acontecer? Quando eu estava ministrando, vinha mensagens assim, ideias, inteligências que era exclusivamente do poder de Deus. Não tem como você não dar glória a Deus. Não tem como você levar a igreja a glorificar a Deus. E tem momentos que você olha para aquela vida lá e o próprio Espírito Santo conduz você para levantar a mão e declarar uma palavra profética, uma palavra de vida, né? E eu não tenho o dom da revelação, né? Eu tenho outro dom, de repente o estudo, né? Foi para ter uma didática, para poder passar com mais entusiasmo, porém, essa sabedoria vem do céu.
E é para quem Ele quer, o momento que Ele quer, e é para você dizer no final: eu não tenho nada, eu tenho deficiência humana, né? Tenho os meus defeitos, porém, a Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é motivo de alegria saber que Ele envia, Ele te chama, Ele te escolhe, mas Ele dá as ferramentas, Ele te capacita e Ele te usa com poder e graça. Amém? Muito bom ouvir isso, Janete. E assim, as pessoas também estão acompanhando. A Ana Carolina de Oliveira, Miriane Pilon, Rita Carvalho, a Leila Rosseto e Dilson Picmeu, grande amigo nosso. Ele passou um problema muito sério de saúde com a Covid também. Pessoas que a gente trouxe até aqui para dar testemunho. Eu acho que o testemunho é uma coisa que arrasta muito nos dias de hoje, né? E a gente vê que as pessoas, elas muitos às vezes não estão tão apegadas a Deus como muitos estão também. Janete, uma pergunta que eu vou fazer para você. A Janete já teve vontade de desistir nos momentos difíceis? Porque, como você falou, quando surgiu essa pessoa assim, nossa, mas você é muito devagar. Não dá vontade de fazer, puxa vida, bate um desânimo. A gente sabe que quando as pessoas chegam para nos levantar e dar aquele incentivo, vai em frente que tá legal. Nossa, que legal que você tá aí. Eu estou muito feliz que você está sendo missionário, que você está fazendo esse trabalho aí. Nossa, estou feliz mesmo. Mas quando chega uma pessoa que fala assim, nossa, mas você é muito devagar. Ou então fala assim, nossa, mas você não era para você isso daí. Daí a gente pensa assim, fala assim, mas o que eu estou fazendo aqui então? Porque às vezes, muitas palavras de incentivo nos ajudam muito, mas uma palavra que não tem aquele incentivo, que tem aquele poder de destruição, pesa muito também, né? O mata profeta. Mata profeta. Muitas vezes nós nos sentimos diante dos gigantes, né? Dos gigantes. Davi foi desqualificado pela sua própria família. Jogado para cuidar do lixo, dos afazeres, das ovelhas do seu pai, né? E, na verdade, ele tinha o coração de rei. Quando ele foi ungido, o irmão dele ainda tirou uma com a cara dele. E, depois da unção, ele foi tocar para o rei. Aí eu vou chegar lá onde o Carlinhos falou. Ele foi tocar para o rei se encantou com ele, ele virou braço direito do rei. O Carlinhos, o chamado, ele traz para as nossas vidas mais obrigações, mais responsabilidade. Então, se antes eu não estudava, agora eu estudo. Se antes eu orava pouco, agora eu oro mais. Daquilo que você está exercendo, você tem que procurar ter sabedoria para saber colocar as palavras. Para também não colocar de qualquer jeito, para não magoar as pessoas, né? Porque dependendo do que você fala, porque a palavra tem um poder muito grande nas nossas vidas. Sim. Tem um poder de arrumar tudo, ajeitar tudo e motivação. Sim, mas tem um poder de destruição, como a gente falou também. Sim. Então, e Davi depois dobrou os afazeres, depois da unção de rei. Ele ainda não era rei, mas ele tinha unção de rei. Dobrou os afazeres e ele não negou, momento algum. Ele tocava e o rei era liberto de espíritos opressores. Então, o peso do chamado, das responsabilidades, as portas fechadas, tudo isso faz parte. Porque o cristão, Carlinhos, ele não perde. Ele não perde, ele sofre ou ele aprende. Entendeu? E o deserto é tudo isso para nós, né? Deus nunca leva nós para o deserto sem querer dar uma lição para nós, né? É uma palavra muito importante, né? Uma palavra que acho que a gente tem que tomar posse dela. O cristão, ou ele aprende, ou ele sofre, ou ele aprende. Nunca é perdido. Nunca é perdido. Tudo que a gente já vai aprender, com certeza, vai servir para nós lá na frente. Amém. Mas eu acho muito importante essa palavra, uma palavra que raramente a gente escuta. Sim. Mas a gente deveria escutar muito mais esse tipo de palavra aí,
O cristão sofre, mas ele aprende. Eu gostei muito dessa palavra, porque eu acho que essa palavra nos ajuda no dia a dia, né, Janete, a ser quem somos. Eu acho que em qualquer lugar, Janete, eu penso comigo, eu tenho um pensamento, cada um tem um entendimento, né, de uma maneira diferente, mas o mais importante é a gente saber respeitar um no outro. Com Você certeza. no seu entendimento, eu no meu e o Daniel no dele. Sim, Isso vale para todos e vale para uma comunidade, vale para dentro da igreja, vale no ambiente de trabalho e vale para a sociedade em si. Sim, sim. Porque hoje em dia a gente vê, a gente nota muito, Janete, que as redes sociais, as pessoas, elas estão demonstrando quem elas são. Com palavras, com gestos, tanto os gestos bons como os gestos maus também. Então, eu sempre digo isso, Janete, eu tenho esse entendimento comigo e tenho esse pensamento. Você colocar aquilo que você... Se você vê uma coisa ou ouve uma coisa, você pegar e colocar nas redes sociais, você vai colocar aquilo que o teu coração está cheio. Então, às vezes, em você colocar algumas coisas, você pode magoar muitas pessoas. Então, a gente tem que ter um discernimento de, na hora que você não se sentir confortável com uma situação que você vê nas redes sociais, você se resguardar, ficar em silêncio, refletir, para não magoar, para não responder à altura. Eu tenho esse pensamento comigo, eu carrego isso comigo, entendeu? Porque isso eu aprendi na caminhada dentro da igreja. Porque se você tá em missão e às vezes alguma pessoa da própria igreja, da própria comunidade te magoa, você não pode responder à mesma altura. Que cristão que você está sendo daí? É o meu pensamento. E acredito que talvez você tenha esse pensamento também. O que você acha disso, Janete? Então, Carlinhos, sempre vai ter a ovelha negra, né? De repente, né? Mas, na verdade, o amor é para isso. O amor é para perdoar. Falou em amor, lembra-se de perdão. Perdão, Carlinhos, é ao contrário do que as pessoas falam. Perdão não é sentimento. Perdão é obediência. Se você observar a parábola do credor incompassivo, Jesus, você é o Jesus, você me perdoa. Porém, eu não perdoo ele. Entendeu? Sim. Então, o perdão não é meu, o perdão é de Deus. Sim. Então, se Jesus me perdoou, por que eu tenho que endurecer o meu coração e não perdoar? Qual é o nome dele? Daniel. O Daniel. Então, quando você em oração dobra seu joelho e fala assim, o nome da pessoa que você tem mágoa, porque todo o sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Ele não espera que você faça sacrifício, porém ele quer que você obedeça. Então você cita o nome da pessoa que te persegue, que te magoou, que necessita o teu amor, que necessita do teu perdão. Você fala assim, eu perdoo ela, fala o nome dela. Em o nome do Senhor Jesus. Quando você menos espera, Jesus já curou o seu coração. Sim. De início, às vezes você está querendo bater de frente mesmo, brigar, você está com o coração endurecido, mas se você ficar nessa oração de obediência, o próprio Espírito Santo se incumbe de te visitar e te colocar compaixão pela pessoa. E na verdade, Carlinhos, em relação à rede social, se você for observar, é um ou outro só que quer contrariar. Porém, aquela pessoa, o amor é para isso. Olha o mistério. O amor é para isso. Porque essa pessoa, geralmente, ela está tendo um problema muito particular. Ela, às vezes, não se aceita, entendeu? E ela tem que arrumar o bode expiatório. E aí, de repente, pode ser você. Então, você tem que se encher de compaixão. Aí entra o verdadeiro cristianismo. Aí sim virar a cara, oferecer a outra face. Isso é o cristianismo. Não é fácil. Somos humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Deixa, a pessoa quer falar, fala, te humilha, mas ora por ela, abençoa ela. E geralmente é um ou dois só, Carlinhos. Com certeza. Viu? Tira de letra essa. Nós tiramos de letra com a ajuda do Senhor, né? Com certeza. E muitas pessoas, às vezes, confundem muito também
a maneira de, assim, a desculpa e o perdão. É uma diferença muito grande uma palavra da outra, é uma distância muito grande uma da outra. E às vezes a pessoa fala assim, eu já pedi desculpa para aquela pessoa que eu magoei. Não é a mesma coisa. A desculpa é uma coisa que você às vezes faz um gesto assim, bate um no outro, desculpa aí, né? Mas o perdão é diferente. O perdão é quando você magoa aquela pessoa e a pessoa que magoa a outra, ela sabe que magoa. Olha que interessante. Então, eu acho que eu no meu entendimento, Janete, é uma distância muito grande da desculpa para o perdão. Pro perdão. O perdão é muito importante. A pessoa que sabe perdoar é a pessoa que realmente tem Deus no coração. Abre esse espaço do perdão. Então, se ela se despertar que não é sentimento, porque nós, como humanos, somos incapazes de perdoar alguém. Sim. Ou até mesmo de dar esse amor para quem nos acusa, para quem nos incrimina. Porém, quando nós obedecemos ao Senhor e liberamos com a nossa boca o nome da pessoa, eu já perdoei em nome de Jesus, o Espírito Santo faz a obra, fechou. Aí ela vai conseguir. Tudo isso é tempo, não é de uma hora para outra. Detalhe, Carlinhos. O povo de Deus, se você deve para ele, por exemplo, eu empresto um dinheiro para você. E aí eu não consigo te pagar. Você me leva escravo. Aí eu vou trabalhar para você durante 6 anos. No 7º ano eu tenho que te liberar. O povo de Deus, aliás, você tem que me liberar. Eu trabalho para você 6 anos. No 7º ano você me libera. Ou seja, tem pessoas, outrora, lá atrás, eu fiz isso também, que está carregando mágoa, falta de perdão, mais de 7 anos. Ou seja, já está fedendo. E eu aprendi uma história, Carlinhos, que é pesado, mas a gente precisa ouvir. É semelhante a você amarrar uma corda em você e na pessoa que você tem mágoa. E aí, todo lugar que você vai, você carrega ela. Então, você não libera ela, ou seja, a vida dela não vai nem a sua. Libera ela. Faça como o povo de Deus, os judeus, não deixa ninguém escravo, não. Coloca eles para viver e também vai seguir a sua vida. Né, já está mal cheiroso, já. O Senhor já nos perdoa, né, Carlinhos? Então... Com certeza. Eu acho muito importante essas palavras aí, Janete, que às vezes a pessoa fica aí tanto cuidando da vida de outras pessoas e esquece de cuidar da própria vida, né? Então a gente tem que cuidar da gente primeiro. Tem um ditado que fala assim: fale muito de Deus, mas pouco de você. Ah, sim, é verdade. Assim, você não tem que falar de você. Você tem que falar de Deus. Sim, sim. E as pessoas que vão tirar as conclusões dela. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito... Hoje, uma sociedade que parece que corre atrás do poder. Parece que o poder é tudo na vida e esquece daquilo que é mais importante. O poder de Deus. Meu pensamento é esse. Então, tem muitas coisas que às vezes a pessoa vai chegando, vai conquistando, mas não é por mérito dele. É porque Deus colocou as mãos, permitiu que você estivesse aonde você... Não é que você almeja estar, mas que você colocou nas mãos dele que fosse feita a vontade dele. Então eu acredito muito nisso, viu? Colocar nas mãos de Deus que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Eu sempre falo isso, eu falei isso muito para você, né? Muito, muito. Então eu falo assim, quando Deus quer que você esteja lá, se for da vontade dele, você vai. Amém. Se não for, era para te brindar. Sim. Era para não te... Talvez você ia... talvez a gente não conseguiria. Sim, sim. Porque hoje as batalhas são cada dia piores. Então, se a gente não tiver um equilíbrio, não tiver uma sensatez para poder lidar com as situações, a gente não consegue ter um ambiente bom nem dentro da nossa própria família. Sim, sim. Você concorda com isso, Janete? Sim. Olha, Carlinhos, Deus está conduzindo a nossa conversa. Porque você fala aí, e aí eu falo, nossa... Deu a impressão que a gente se programou e não foi, né? Não, até você falou assim, o que eu vou ter que falar lá? Falar, na hora a gente vai vendo. É coisa linda o que Deus faz.
qual é a ordem? A ordem é frutificar. O Senhor lá no início falou para a gente frutificar. Por que a pessoa não prospera, Carlinhos? Porque prosperidade é muito diferente de dinheiro, né? E as pessoas hoje estão muito mesquinhas, correndo atrás de coisas, né? E não observando qual é o principal propósito dela aqui na Terra. Então, o frutificar é você transformar de alguma forma, produzir e ajudar alguém, entendeu? A vida de alguém. Porque cada um aqui tem uma missão. E por que não acontece, Carlinho, a prosperidade tão esperada? Porque você está em dívida. Mas em dívida com quem? Em dívida com o teu irmão. Então a prosperidade ela anda junto com a solidariedade, com o estender a mão. Outro detalhe, Carlinhos, muitas vezes você fala assim, não vou ajudar aquele que fica lá pedindo. Jesus falou, o que pede é para dar, é para dar. Aquele que bate na sua porta é o teu próximo. Não importa nada, assim, porque a gente gosta de colocar empecilho, né? Mas se veio até a sua porta, é o teu próximo, é Deus que colocou, faça de tudo para fazer a diferença e semeie. Quando o mototáxi vai lá, quando você vai num restaurante, na sua família, de repente alguém da sua própria casa está precisando, não seja mesquinho. Um exemplo, Carlinhos, você me faz um favor, eu pago o seu valor. Por exemplo, vou dar o exemplo do mototáxi. Eu fui muito socorrida por mototáxi. Eu prestigio muito esse povo que socorre vidas aí no dia a dia, na correria. O valor é R$6, frutifica na vida dele. Mostra que ele tem um valor que excede. E é por aí. O segredo da prosperidade é por aí. É você sempre valorizar as pessoas. Ela sempre não é um valor. Você não é valor raro. Você é único. Você é criação do Deus vivo. Você é príncipe e você é princesa. É filha do rei. Você é especial demais. Então, é isso aí. Frutificar. E as pessoas hoje em dia elas se sentem muito desvalorizadas, né, Janete? Muito. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas já parece que estão perdendo os seus valores. E elas se sentem desvalorizadas pela própria sociedade. Sim. A gente vê muito isso. E eu acho que é por causa dessa competição de chegar lá na frente. Se hoje eu tenho uma cadeira, eu quero ter 6 cadeiras. Se amanhã eu tenho uma casa, eu quero ter 3 casas. Sim, sim. Não. O importante é você conquistar aquilo ali. É aquilo que Deus está colocando para você. Você aceitar. Ser grato, a gente né? tem que aceitar que Deus coloca, né? Eu sempre sou assim, eu falo sempre lá em casa assim. A gente aceita aquilo que Deus nos dá. Se Deus está dando a cruz, porque nós podemos carregar. Amém, a amém. partir do momento que Ele não dá uma cruz para nós, porque a gente não vai suportar ela. Sim, sim. Então eu sou muito assim, sabe? Deus está dando uma cruz, você tem que. Se Deus deu uma missão para você, e você fala assim, eu não aguento essa missão, não aguento, como é que você está. Se Deus está dando, porque você aguenta a missão. Aguenta. Então a gente sofre muito até dentro da nossa da nossa religião, dentro da nossa própria igreja. As pessoas, elas questionam muito, né? Às vezes vê uma pessoa correndo para lá, fazendo isso, fazendo aquilo. E eu vejo muito ainda, Janete, pessoas que gostam de estar no meio assim, da comunidade, essas coisas, mas aquilo que aparece, aquela coisa que lá, limpar um banheiro, fazer isso, aquilo, é para poucos, viu? Sim, sim. Ainda nós vivemos essa parte ainda. Se a gente for notar, a gente vive muito isso na nossa sociedade, dentro da própria igreja, católica, evangélica, seja onde for. Então, Deus sempre fala. É nas pequenas coisas que está o verdadeiro sentido. Sim, sim. O que eu poderia dizer para você? Em relação ao dia de hoje, somos privilegiados, porque em meio ao corona, né? Eu vou chegar lá. Em meio ao corona, que
que a gente tá, nós somos sobreviventes da guerra. Sim, nossa, e como somos? Só que é interessante, Carlinhos, quando eu ia ministrar e de máscara, a igreja toda temerosa, né? E Deus falou no meu coração. Você falou sobre a cruz, né? Deus não dá fardo que a gente não possa carregar. Porém, nós somos uma sociedade, olha que coisa mais linda. Olha o que o Senhor trouxe para nós. Nós somos uma sociedade fortalecida, porque Ele não ia permitir tamanha guerra que a gente viveu se nós não fôssemos capacitados. Sim. Então, o Senhor, Ele nos capacitou. Agora, nada e ninguém pode tirar a dor daqueles que perderam entes queridos, com certeza. Mas nós, Carlinhos, nós acreditamos na vida eterna, né? Então, por a gente acreditar na vida eterna, os nossos amados está vivo e muito vivo, né? Porque Jesus falou pro ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, a sociedade ela tem que se voltar mais para o Senhor, para as coisas espirituais, para essa questão de frutificar na vida do irmão, para não ficar em dívida com o Senhor, para alcançar a prosperidade, para ela ser fortalecida no dia ruim, no dia mau. E reconhecer que nós iremos passar ainda grandes provações, porque a gente acredita que é finais dos tempos, né? Mas Deus está conosco. Jesus estava no barco. Veio a tempestade? Veio. Ele estava dormindo, mas ele ainda disse para todos: homens de pouca fé. Porque o próprio Deus estava ali com eles. O próprio Deus está na sua casa, está na sua parentela, está do seu lado, no seu trabalho, onde você vive. Então, para que temer? Para que se sentir o patinho feio, né, pastor? Perdão, Carlinhos, é que a gente sempre conversa com o pastor, né? Por quê? Somos o povo mais feliz da terra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor, nada. Nada e nem ninguém. Não é um ou dois que fala contra a nossa vida no Face, agora tem, eu não consigo nem falar direito, Insta. Tem um punhado muito de chique, muita tecnologia para nós. Mais, né? Mas os jovens, Carlinhos, eles estão aptos, eles sabem muito mais que nós. E algo assim, se eu pudesse dizer dar uma dica para os pais. Nossos filhos são muito, muito valiosos. Cuide do seu filho, cuide do que ele está vendo na tecnologia, aí no celular. Ele está passando muito tempo, né? O filho está lá no celular, não está dando trabalho hoje, mas ele vai dar trabalho mais para frente. Sonda sim. Isso daí é você tomar posse da responsabilidade que Deus te deu. Porque a gente vai ter que apresentar diante de Deus os nossos. Como é que a gente educou? Como é que a gente exortou? E como é que a gente cobrou? É muito mais fácil omitir, fechar a boca, abaixar a cabeça e deixar eles tomarem conta, porque eles têm uma sabedoria avançada, sim, mas você continua sendo pai, você continua sendo mãe, toma posse daquilo que Deus te deu e mostra quem manda na casa. E Deus vai fazer milagres. É essa a dica que eu tenho. Janete, só posso agradecer a sua presença aqui hoje. E para a gente encerrar, deixa uma mensagem sua aí. Uma mensagem? Para as pessoas que estão acompanhando a nossa formação. Nossa. E que vem do coração, né? Sim, essa sim. mensagem do coração que é importante. Que marca bastante. Então a gente pede para que você deixe essa mensagem para que os nossos ouvintes tenha, né, esse final de noite aí de quarta-feira já abençoado. Não tenho palavras para agradecer tamanha satisfação, carinho desse homem de Deus, né? Acredito que ele tem coração de rei também, porque nenhuma autoridade foi lhe dado sem que do alto concedido. Coração de rei, como eu disse no início, é coração de quem se preocupa em salvar, em cuidar, em gerenciar, em fazer o melhor para o pai, né? E, primeiramente. E
E para finalizar, falei um monte, né, Carlinhos? Não, mas Fico até tranquilo. chateado, falar mais um pouco. Não, imagina. No deserto da nossa vida, eu chorei 1 ano, dia e noite. Porque meus filhos, numa determinada situação, eles tinham tudo. Família, o necessário, né? Porque não precisa muito para ser feliz. Tem muita gente do outro lado aí que acha que é ter muito dinheiro, mas às vezes não desfruta porque não frutifica na vida do seu próximo. E de repente foi tudo lhe roubado. E eu chorei dia e noite. Aí Deus falou assim pra mim, depois de 1 ano, Carlinhos, dia e noite chorando não é fácil não. Só que quem vai pro deserto ou morre ou fica mais forte. E ele cuidou de nós. E aí ele consolou eu com uma palavra, e é essa palavra que eu tenho para vocês. O Senhor, ele mandou eu olhar para o deserto e observar as plantas do deserto e os animais do deserto. E Deus falava comigo, observa como eles se comportam em relação à adversidade. Eu não sei se vocês sabem, o deserto durante o dia é muito calor e durante a noite é muito frio. Por muito pouco alimento, os animais ficam extremamente agressivos e a pele deles são rígidas, firmes. E Deus falou profundamente comigo quando Ele disse assim, olha para o deserto, observa, assim serão seus filhos. Resistentes, inabalável, vitoriosos. E é isso que eu tenho para você nessa noite. Se você observar o deserto, não seremos uma sociedade frágil. Se você olhar para o deserto, você é povo eleito. Deus levou o povo dele para purificar, para santificar e para humilhar. Às vezes o sofrimento é para a gente reconhecer que sem Deus nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu agradeço a oportunidade infinitamente, tá, Carlinhos? Tudo de bom para você, para sua família, para o seu chamado. Qual é o nome? Daniel. Daniel de novo, né? Perdão, Daniel. Daniel é nome de anjo, né? É. Um prazer, obrigado. Desculpa falar tanto. Imagina. Janete, muito obrigado pela presença sua no programa TLC dessa noite. Para nós foi um prazer muito grande, né? Amém. Eu já te conhecia, sabia da tua capacidade, da tua missão. Amém. E que você deixou palavras importantes aqui na nossa programação dessa noite. E que Deus possa continuar te iluminando, abençoando e assim, e já ir tirando todas as diversidades, os desafios que estão por vir, porque a nossa vida é cheia de desafios. Sim, então a gente não vence nenhum desafio se a gente não estiver colocando Deus em primeiro lugar. Amém. Então, Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém. Você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa Amém. pessoa Glória sorridente. Sim. Só de conversar a gente já sente uma paz muito grande. Amém. E que você Obrigada. continue passando essa mensagem tão bonita que você passa para as pessoas que aproximarem de você. Muito obrigado. O programa TLC agradece mais uma vez a sua presença aqui nessa noite. Amém. Obrigada. E a gente agradece, né, a todos que acompanham a nossa programação. Essa é a missionária Janete, uma grande amiga nossa. Que Deus possa iluminar ela e a família dela. E que vocês tenham um ótimo final de quarta-feira, né? E que um ótimo final de semana também. Lembrando que a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus, não nas nossas mãos, não nas mãos dos homens, mas sim nas mãos de Deus, para que Ele te transforme, né, da maneira que Ele queira transformar. Porque quando você entrega tudo que você tem nas mãos dele, Ele que vai conduzir tudo que de melhor para a sua vida. Uma ótima noite, Deus abençoe. Na próxima quarta-feira estaremos de volta para mais uma programação do TLC aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, aqui na Paróquia São Benedito, onde nós temos o nosso estúdio. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.